E para a aula de hoje nós vamos usar a apostila de Geografia, páginas 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o espaço urbano. Nós já estudamos o espaço rural, vocês se recordam, não é mesmo? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre este espaço urbano, onde a maioria de nós moramos. Antes de iniciar a nossa atividade, a tia Alessandra vai compartilhar com vocês uma história da nossa cidade, do nosso espaço urbano, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre Monte Azul Paulista. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história de nossa cidade, Monte Azul Paulista, que antigamente eram só fazendas, não havia cidade. E nessas fazendas um dos moradores era Felipe Cassiano. O nome dele é Cassiano Felipe, mas ele era conhecido como Felipe Cassiano. A esposa dele ficou muito doente, muito mesmo, e os médicos disseram que ela não ia sarar. Então ele, muito triste, desesperado, fez uma promessa para o Senhor Bom Jesus, que se a mulher dele sarasse, ele ia doar alguns alqueires de sua fazenda e pediria até a ajuda de alguns amigos para que nesse lugar, nesses alqueires doados, pudesse começar a existir um novo patrimônio, uma nova cidade. Então, tudo de bom aconteceu. A esposa dele sarou e ele doou terras junto com outro amigo, Joaquim da Costa Penha. Doaram muitas terras para que ali começasse a existir uma cidade. Bem no lugar onde hoje é a fonte, começou a nossa cidade. Lá na fonte, lá na igreja matriz, tinha uma cruz, eles puseram uma cruz e tinha um coqueiro. E lá naquele coqueiro, olha que interessante, eles prendiam as pessoas más. As pessoas más ficavam presas naquele coqueiro, amarradas um dia ou dois, porque na cidade não havia cadeia. Só depois foi construída uma cadeia, mas as pessoas ficavam presas lá, para lembrar de não fazer mais nada errado, não é? Depois, olha só a igreja aqui. A igreja foi construída e aonde tinha uma cruz foi colocada a estátua, só o busto, só a parte de cima, de um homem chamado Rui Barbosa, que foi um homem muito importante para a fundação da nossa cidade. Ele ajudou a construir a nossa cidade. Até hoje tem a estátua dele lá na praça. Não está mais no meio, agora no meio é a fonte. Só o busto, só a parte de cima, tá vendo? Essa estátua ainda está lá na praça, lá na central de Monte Azul. Olha aqui a rua da praça, olha, toda de terra. Algumas construções continuam parecidas até hoje, outras mudaram bastante. Olha de novo mais uma foto antiga da nossa praça, olha os carros como eram. E para abastecer os carros, não tinha posto de gasolina. Olha que interessante. Essa bomba de combustível ficava na calçada, as pessoas paravam aqui na rua, abasteciam seus carros aqui para poder saírem, né? E para ir para a escola de ônibus também não existia. Existia essa espécie de ônibus chamado de jardineira. Aqui era o grupo escolar e as crianças de longe vinham estudar aqui nessa espécie de ônibus chamado jardineira. Vamos ver mais alguma coisa aqui sobre Monte Azul? Olha que interessante, na rua que desce da praça até o nosso colégio, tinha a estação de trem, pessoal. Monte Azul tinha trem, olha só um vagão que passou pela cidade de Monte Azul. Que legal, pertinho do colégio. Olha aqui o mapa de Monte Azul. Hoje Monte Azul já está muito diferente. Bem aqui é a fonte, aqui no meio, aonde a cidade de Monte Azul começou a existir, onde hoje tem a fonte na igreja matriz. Aqui era um coqueiro e uma cruz. E o coqueiro servia de cadeia. Hoje Monte Azul já está bem maior que aqui, ó. Monte Azul, gente, olha que legal. Tinha cinema. Olha aqui é a rua da praça. E bem aqui, ó, era o cinema e teatro. Essa rua aqui, olha só, é a rua do colégio.
Essa é a rua que desce para o colégio, tudo terra. Vamos ver a imagem do cinema aqui por dentro. Olha só o cinema, era cinema e teatro, olha que legal. Na bandeira de Monte Azul tem alguns desenhos, olha que interessante a bandeira. Monte Azul ficava no alto, fica no alto de uma colina, por isso esse desenho. Aqui representa o coqueiro. Aqui, Monte Azul tem um apelido de Princesinha da Colina por ser uma cidade muito bonita, então por isso tem uma coroa, plantações de café, depois plantações de laranja, tá bom? Essa é a história de nossa cidade, um pouquinho da história. E sabe por que a Tia Rô sabe tudo isso? Porque eu li nesses livros aqui, ó. Monte Azul Paulista, a história de sua existência. Tem esta capa, aqui um pintor, um artista pintou aqui uma visão da cidade de Monte Azul, das fazendas. Também tem essa capa aqui, ó, Monte Azul Paulista, quando Monte Azul fez 100 anos, ó, em 1996. Também tem essa, a história de sua existência, e essa foi a última capa do livro. Quem construiu esses livros, fez esses livros, foi um homem chamado João Francisco Massoneto. Ele tem um escritório perto da nossa escola. Se a gente estivesse no colégio, nós poderíamos até lá, tá bom? Então, como a promessa foi feita ao Senhor Bom Jesus, a cidade tinha que chamar também Senhor Bom Jesus. Então, o primeiro nome que Monte Azul ganhou foi São Bom Jesus do Avanhã da Vinha, que era o nome de uma das fazendas, tá bom? Depois de um tempo mudou de nome e passou a se chamar São Bom Jesus de Monte Azul, porque era numa colina, lembra da bandeira, ó? Numa colina. Depois passou a se chamar Monte Azul. Mas como já existia uma cidade em Minas Gerais chamada Monte Azul, teve que mudar o nome da nossa cidade. Mudou para Itaçugui. Mas não durou muito tempo não, ninguém gostou muito. Então voltou a ser Monte Azul do Turvo, que é outro rio que passa por aqui. E depois Monte Azul Paulista, do estado de São Paulo, foi o último nome que todo mundo aprovou e gostou, tá bom? Depois que você escutou toda essa história, você vai para o seu... E aí, vocês gostaram de conhecer um pouquinho da nossa história? Pois é, da história da nossa cidade. Então, agora nós vamos abrir a nossa apostila de geografia na página número 3. Vamos abrir juntos? A tia Alessandra vai abrir com vocês, para que vocês possam visualizar. Espaço urbano. Então, aqui nós já vemos ali um restaurante, uma loja, não é mesmo? Uma confeitaria, carros, olha só, da lavanderia, uma moto, pessoas, pedestres, farmácia, não é mesmo? Coisas que compõem, então, ali a cidade, o espaço urbano. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as paisagens das nossas cidades brasileiras e como é a vida da população. Aqui nós temos uma imagem de uma obra do pintor Marcelo Szymanski. Olha só, Resistindo à Modernidade, em 2010, um óleo sobre tela 50x70 da coleção particular. Vocês vão observar bem esta imagem. O que vocês conseguem ver nesta imagem? Olha só. Nós conseguimos observar ruas, nós conseguimos observar pessoas vendendo coisas, nós conseguimos observar as casas, olha só, aparentemente elas são de tijolos, elas são de alvenaria ou são de madeira? Se atentem, olha só. Parecem ser de madeiras. Olha só os riscos, não é mesmo, destas casas. Olha só, nós temos pedestres, bicicletas. Você então vai responder as perguntinhas aqui de baixo a respeito desta obra, certo? Aqui então nós vemos que as cidades, assim como no campo, há diferentes elementos que formam as paisagens.
As cidades, elas podem ser grandes ou pequenas. Olha só como nesta imagem nós temos aqui a vista do Ponte Octávio Frias de Oliveira, formada por duas pistas que cruzam o Rio Pinheiros na cidade de São Paulo. Foi tirada em 2016. Olha só, quem já foi para São Paulo? Tem ali dois rios principais ali logo para a entrada, o rio Tietê à esquerda e o rio Pinheiros à direita, que cruzam ali boa parte da cidade, como nós podemos visualizar na imagem e quem já foi para lá também. E aqui nós vemos uma cidade menor na imagem abaixo. Há uma cidade de Pirenópolis, lá em Goiás, e ela é conhecida por suas belezas naturais. O que são belezas naturais? São as coisas da natureza, não é mesmo? E pela arquitetura antiga. Então, olha só, nós vemos os elementos naturais, que ela é conhecida, e também arquitetura, então os culturais também, porque quando nós falamos da arquitetura, nós estamos falando de elementos culturais e não naturais, não é mesmo? Essa foto foi tirada em 2017. Você já parou para observar como é a paisagem na nossa cidade? E os elementos naturais e culturais que a formam, olha só, os elementos culturais de São Paulo são diferentes dos elementos culturais da cidade do Goiás. Observem como elas são diferentes. Não é mesmo? As ruas são diferentes, as casas são diferentes. Lá em São Paulo, em cidades maiores, São Paulo, aqui na nossa região nós temos Ribeirão Preto, Rio Preto, não é mesmo? Bebedouro já é maior que Monte Azul também. Quem nunca foi mais longe, Bebedouro também já tem mais prédios, não é mesmo? Cidades com muitos prédios são cidades mais populosas, não é mesmo, crianças? Vocês vão fazer as atividades, então, da página 5 e 6, certo? Observando os elementos da cidade, do perímetro urbano. Olha só, não esqueçam de observar bem as imagens. E então aqui nós finalizamos com vida na cidade. O modo de vida das pessoas que habitam no espaço urbano é diferente do estilo de vida das pessoas que moram no espaço rural e pode variar dependendo do tamanho da cidade. Então aí nós temos aí um menino, ele se chama Alexandre, e ele está dizendo que lá na cidade dele é muito grande a cidade dele, e ele tem muitas opções de lugares para ir. Ele tem cinemas, parques, shoppings, museus, teatros, estádios de futebol, entre outros lugares. Eu quero que você anote no seu caderno um pouquinho sobre a nossa cidade. Você vai colocar como ele fez aí. Olá, eu me chamo. Vai pôr o nome de vocês. Mora em uma cidade. A nossa cidade, ela é grande ou ela é pequena, Monte Azul Paulista? É uma cidade pequena. Então, você vai pôr, eu moro em uma cidade pequena. Olha só, a vida por aqui, ela é agitada ou é tranquila? Aqui em Monte Azul, nós temos uma vida tranquila. Lá na cidade do menino Alexandre, as pessoas trabalham de dia e de noite. Aqui na nossa cidade, não. Apenas os hospitais funcionam, não é mesmo? De noite, de madrugada. Aqui as pessoas trabalham, a maioria delas apenas durante o dia, não é mesmo? E de noite, só de final de semana, nós temos ali as lanchonetes também, não é? E o que nós temos para lugares para ir em Monte Azul? Vamos pensar um pouco? Você vai escrever aí no seu textinho. Então, não esqueça, você vai reescrever este texto com as suas informações, com as informações da nossa cidade, certo? Você pode colocar que nós temos aqui um estádio também de futebol, que nós temos. Nós temos também lanchonetes, sorveterias, nós temos a praça, que é muito bonita, o parque ecológico. Então, você vai colocar os elementos culturais da nossa cidade. Combinado? Escrevam então no caderno. Na aula de hoje, vocês puderam aprender um pouco mais sobre a nossa cidade, Monte Azul Paulista e a sua história,
através do vídeo que a tia Alessandra compartilhou com vocês do YouTube. E também sobre a nossa cidade. E os elementos naturais e culturais. Os naturais são que vêm da natureza, certo? Árvores, rios, plantações, vegetações, sol, lua, tudo que é da natureza é natural. E tudo que é cultural, roupas, carros, casas, prédios, certo? Então, nós temos elementos naturais e culturais dentro de uma cidade, de um perímetro urbano, de um espaço urbano. Então, crianças, vocês tenho certeza que vão adorar aí reescrever esse textinho, não se esqueçam. E também eu gostaria que vocês citassem para a tia Alessandra um elemento cultural e um elemento natural da nossa cidade. Nós já vimos isso, certo? Vamos rever este conteúdo e aprofundar um pouco mais. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!